E aí, galera do Atualizando, tudo certinho? Estamos aqui então para mais um vídeo, debater mais um dos temas aí importantes que vão pipocando aí nos últimos dias no noticiário. E hoje com um tema super interessante, né, Chuchu? Pô, massa pra caramba, a gente tá empolgado aí pra fazer, porque a ideia tem mais ou menos a ver, né, Alejandro, com o que a gente falou no outro vídeo sobre a parte lá das manifestações nos Estados Unidos, se espalhando pelo mundo, e tem a ver diretamente com isso, porque trabalha com a ideia, a gente vai discutir a ideia do movimento de derrubar estátuas de pessoas que simbolizam aí a escravidão ao longo da história mundial, tá? Por que a gente pensou isso? Uma lógica assim, ó, tem um monte de gente que assiste aí os vídeos, certo? E que vão fazer, sei lá, um Enem, um vestibular. Imagina se tu abre a prova e o tema da redação é exatamente esse. Essas estátuas, esses patrimônios históricos devem ou não ser derrubados ou retirados, enfim. E aí? O que tu argumenta, Chuchu? O que tu fala? Alejandro, o que tu falaria? Não dá tua opinião agora. Não dá tua opinião agora. Calma lá, não vou me induzir. Tá. Espera! Tá bom. Tá? Mas, enfim, quando é que começa essa história aí, esse processo de derrubar essas estátuas aí, mais recentemente falando? Tá, a treta toda foi o seguinte, né, pra gente resumir um pouco, assim, essas nossas novidades aí do noticiário. Todo mundo tá ligado, né, nos protestos todos raciais dos Estados Unidos, da questão do Black Lives Matter, da onda de manifestações que se originou a partir da morte, né, do George Floyd, a partir da violência policial, foi tema que nós debatemos na semana passada. Dito isso, gurizada, nós temos aí alguns eventos no mínimo interessantes para a gente debater, que é o seguinte. Primeiro, lá no dia 7 de junho, ou seja, uma semana atrás, né? Estamos no dia 13 aqui que a gente está gravando, né? Uma semana atrás, manifestantes derrubam a estátua de Edward Comstone. Quem era Edward Comstone, né? Quem? Cara que fez fama, riqueza, poder a partir do tráfico internacional de pessoas escravizadas. Foi um dos maiores traficantes de escravos do mundo. Essa estátua do Edward Comstone estava na Inglaterra, na cidade de Bristol, uma importante cidade universitária, né, um polo universitário, onde na onda desses protestos raciais, que a gente falou muito dos Estados Unidos, mas que já estavam se espalhando pelo mundo inteiro, né, aqui na América Latina, no Brasil a gente teve também, e na Europa estava acontecendo também, ainda tá, né, esses protestos. Aí a galera foi lá, derrubou a estátua, né, picharam, depredaram, foram rolando a estátua de metal até o rio que corria na cidade. Bum, derrubaram. Inclusive uma coisa interessante, né, muita participação de pessoas mais velhas também, né, tinha muita gente, muito idoso que deu entrevista depois dizendo que não entendia porque aquela estátua estava ali e que participaram, ajudaram a empurrar a estátua lá rio abaixo. Aí nós avançamos para o dia 9 de junho. Dia 9 de junho, nós tivemos aí vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. Foi um dia ruim para ser estátua, no dia 9 de junho, viu? Não era um dia bom para ser estátua, não. Né? Na cidade de Antuérpia, certo? No norte da Bélgica, foi retirada a estátua de um rei importante da Bélgica, né? Um grande imperialista chamado Leopoldo II. Tu já ouviu falar desse Leopoldo II, Chuchu? Já ouvi falar dele num filme chamado Tarzan, a lenda, não sei, alguma coisa. É o último filme do Tarzan, que mostra esse contexto de domínio, genocídio e tal. O cara foi um dos maiores genocidas da história da humanidade. Ele tá lá no grupo, né, no clube daqueles que com certeza tem um lugar lá embaixo, né, enfim, foi responsável pelo assassinato, aí, pela morte de, no mínimo, né, milhões de congoleses durante, né, uma experiência de genocídio que aconteceu no coração da África, no auge do imperialismo. E tem várias estátuas dele, né? Essa que tu falou, na Antuérpia, é uma delas. Tem em várias cidades da Bélgica, tem estátuas dele em cima de cavalo, de pé, enfim, e várias começaram a ser vandalizadas, e o governo da Bélgica já começou a cogitar ou proteger ou retirar elas. A gente teve só para fazer um anexo aí, a questão, se discutiu muito da questão da estátua do Churchill também, né? Ela foi depedrada ali e tal, picharam ela, e em Londres, o que o governo fez? O governo municipal colocou uma caixa de metal ao redor dela, né, encaixotando o Churchill,
Tinha um filme muito antigamente que era Encaixotando Helena, mas não tem nada a ver com isso. E aí a prefeitura encaixotou a estátua do Churchill como forma de preservar. Não tiraram a estátua, mantiveram ela, mas deixaram ela dentro de uma caixa de metal, até, sei lá, os ânimos acalmarem e tal. E aí vai, né? Pois essa coisa de proteger até os ânimos acalmarem, só te liga aqui no que eu contar aqui, esse próximo evento, tu vai ver que tem tudo a ver. Olha só, ainda no dia 9, né, nós tivemos 2 estátuas de quem? Cristóvão Colombo, né, também sendo aí depredados. Dessa vez sobrou para o Cristóvão Colombo, né, que é o cara considerado, enfim, o descobridor da América, né, que faz essa primeira viagem, chega lá na região das Antilhas, começa esse processo de conquista espanhola, mas também, né, é responsável aí também direto, um grande promotor, né, uma figura histórica-chave na promoção do genocídio indígena, que acontece durante as décadas seguintes, né, com milhões de indígenas morrendo na mão dos espanhóis, e também era um ferrenho defensor da escravidão, sabia, Chuchu? Né, naquela época. Sim, aí foi uma estátua em Richmond, na Virgínia, e uma estátua em Boston, em Massachusetts, que foram aí, né, decapitadas, cada uma sofreu um tipo de depredação diferente. Aí no dia seguinte, dia 10... Peraí. Tá, fala. Não, vou só falar do dia 10. Beleza, vou falar do dia 10 e aí já paro de falar aqui desses eventos, a gente já começa a discutir. No dia 10, na mesma Richmond, em Virgínia, manifestantes vão lá e derrubam, né, e depredam a estátua do ex-presidente, que foi lá presidente dos Estados Unidos no século XIX, o presidente Jefferson Davis. Só que ele não foi presidente dos Estados Unidos todo, ele era presidente dos Estados Confederados, tá ligado? Na Guerra Civil. Tô ligado. Né? Norte contra Sul, né, galera, o Sul ali escravista, defendendo um modelo econômico baseado na escravidão, tinha como principal liderança o presidente Jefferson Davis, e agora, né, sua estátua foi detonada. Aí, só te liga, é o negócio que eu ia te falar lá no começo. O governador da Virgínia ordenou a retirada, né, de uma outra estátua que já estava sendo visada pela galera, que era do general Robert Lee, né, que é um importante general também, defensor da escravidão e que lutou, né, do lado dos sulistas na Guerra Civil estadunidense. Só que um juiz nos Estados Unidos, né, emitiu uma liminar proibindo retiradas de estátuas por 10 dias. Ou seja, nós estamos aqui nesse calor, nessa coisa de querer tirar a estátua, então vamos parar com isso por 10 dias. Para tentar acalmar, né, baixar a poeira. E agora eu já parei de falar que eu cansei um pouquinho. Essa aí do Robert ali já dá treta um tempo atrás, porque a gente falou no outro vídeo a respeito de Charlottesville, as manifestações em Charlottesville, que a gente teve alguns anos atrás, acho que 2017 ou 18, salvo engano, e era exatamente em cima da ideia de retirar ou não essa estátua do Robert Lee. Agora de novo. E o que acontece? A gente tem vários exemplos que aparecem aí estão sendo palco, né, de retirada, depredação, enfim, proteção. E o grande debate é assim, devem ser retiradas ou não? Né? Porque na ideia são monumentos históricos, elas simbolizam, elas acabam enaltecendo uma figura histórica, elas têm uma simbologia histórica, e aí eu pergunto ao historiador aqui da dupla, mantém de pé ou não mantém de pé? Porque, que nem eu li uma pessoa lá falando, numa reportagem das várias que eu estava lendo a respeito, teve lá uma guria que falou assim, não, a história não pode ser apagada, ela deve ser relembrada. Vimos muito isso nos últimos dias. E aí? Apaga essa parte da história? Tá, assim, ó. Antes, tá. Peraí. Tá. E antes, só quero fazer um contexto. Por quê? Essa ideia de derrubar uma estátua, ela tem uma simbologia muito grande, né? Se a gente for pegar, por exemplo, puxando pro lado da geografia, uma história um pouco mais recente, mas em 2003, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, no pós-11 de setembro, posteriormente, quando eles derrubam Saddam Hussein e tal, das imagens mais emblemáticas que a gente vai ter é exatamente soldados americanos com uma corda puxando a estátua do Saddam Hussein, estava lá no centro de Bagdá, ao chão. E quando cai, o pessoal pula em cima e tal. E aquilo ali simbolizou a vitória dos Estados Unidos na derrubada do Saddam Hussein. Pô, mas aí, isso tem um contexto geopolítico naquele momento. E agora, as estátuas que tu tem hoje de pessoas que estavam lá nessa peleia da escravidão, sei lá,
desde o século XVI, XVII. Como é que funciona, Léo? Derruba ou não derruba? É a grande treta. Não fala agora, não fala agora. É a grande discussão. Não, mas não, eu só quero dizer o seguinte, ó. Primeiro, ó, minha opinião... Tô brincando. Minha opinião, rapidinho, destrói. Destrói. Certo? Mas eu não posso ficar só militando pela minha própria causa aqui. Então a gente vai tentar hoje, né, fornecer ali alguns elementos para o debate, para tanto se tu quiser defender a destruição das estátuas, como se tu, pelo menos defender a destruição no sentido de se tu acha importante, né, isso no meio dos protestos, ou para quem acha importante a permanência das estátuas, né, Chuchu? A gente acha que hoje a gente vai tentar trazer elementos para as duas coisas. E assim, para começo de conversa, tu citou aí a destruição, a derrubada da estátua de Saddam Hussein. Então os Estados Unidos estão destruindo o passado, né? Isso foi uma coisa que apareceu muito nos comentários aí das redes sociais. Quem via uma notícia falando da destruição das estátuas, tu ia lá ler os comentários e tu ia ver, né, a galera falando, meu Deus, querem apagar o passado, querem mudar a história. Eu tava vendo matéria do El País agora essa semana, e o próprio jornal estava chamando esse movimento de um movimento de revisionismo histórico. Será que é isso? Será que estão querendo rever a forma que a história foi escrita? O que nós considerávamos como fatos não são mais e tem novos? Né? Vira uma confusão só. Seguinte, eu quero começar trazendo uma coisinha para a gente discutir, que é um negócio que eu não sei se o pessoal da geografia aí já andou ouvindo falar, mas se não, eu ensino agora. Eu ensino agora, que é o seguinte. Existe uma diferença entre dois conceitos bem importantes, que é o conceito de história e o conceito de memória. História é a área de pesquisa sobre o passado, né? Sobre a relação dos seres humanos no passado e tudo mais. Tanto que história tem uma coisa que é engraçada, que história é tanto o estudo do passado quanto o passado em si. A gente vai lá e diz, a Segunda Guerra é história, mas o estudo daquilo também é história. Tá, mas enfim. Aí, memória, o que é? Tá, memória é aquilo que é conservado na lembrança das pessoas. Belezinha, de boa. Só que, além da memória individual, existe um negócio que é muito estudado, muitos anos por muitos historiadores, que se chama a memória social ou coletiva, que é aquilo que permanece na memória das sociedades, né, por longo tempo. Certo, Chuchu? Aí tem a seguinte questão. É impossível a gente lembrar de tudo. Né? Na hora de escrever um livro de história não tem como colocar tudo. E na hora de lembrar, a gente também não vai lembrar de tudo. Então, Chuchu, a gente tem a memória, né, essa memória social, coletiva, que ela é compartilhada. E que a gente escolhe, né, a sociedade escolhe aquilo que ela quer lembrar e, ao mesmo tempo, ela acaba deixando algumas coisas para o esquecimento, coisas que não são faladas, caem no esquecimento. Por exemplo, para a gente entender um pouco dessa memória social, né? Tu tem lembrança, tenho certeza, por mais que tu não tenha vivido essa época, tu não viveu essa época, mas tu tem alguma lembrança sobre o governo de Getúlio Vargas. Pode ser porque estudou na aula de história, pode ser porque viu um filme, pode ser porque ouviu de algum parente, né? Então todas essas coisas falam sobre memória, não é só aula de história. Tu assiste um filme, colabora para tua memória. Tu conversa com alguém, colabora, né, para formar aquela memória. E aí muita gente tem a memória, por exemplo, de que o governo de Getúlio Vargas foi o melhor presidente da história do Brasil. Né? Só que isso, não sei, né? É uma memória que foi construída. Né? Se eu disser agora para ti, fecha os olhos e lembra das pirâmides do Egito, tu consegue. Né? Como é que tu consegue se tu não viveu aquela época? Mas tu lembra, tu consegue imaginar o galera trabalhando, carregando lá pedra, né? Nas costas, exato. Na cabeça. Isso é a memória coletiva. Então, se as sociedades humanas selecionam aquilo que elas acham digno de lembrar, a estátua faz parte disso. Né? Ela é um monumento de uma época dizendo, nós queremos lembrar disso, desses valores X, Y e Z. Né? E nós queremos passar isso adiante. Então... Tá. Aí, só deixa eu interromper. Eu estava lendo, e aí teve um cara que ele estuda isso, já escreveu bastante sobre isso, que é o Laurentino Gomes, e aí ele fez meio que uma defesa, num primeiro momento, dessas estátuas. E aí, até como uma citação, né, para a redação, por que não? O Laurentino Gomes, ele colocou o seguinte, abre aspas, as estátuas, prédios, palácios e outros monumentos são parte do patrimônio histórico. Devem ser preservados como objeto de estudo e de reflexão. Fecha aspas. É mais ou menos isso. Ele colocou ali a ideia de, não, vamos preservar. Né? Exato.
É mais ou menos o que tu tá falando. Ele tá pensando aí como um artefato, né? Sei lá, um patrimônio histórico que tem que ser preservado para a posteridade, né? Exato. Aí, Chuchu, a gente entra na discussão do que é patrimônio histórico, afinal de contas, né? Porque é tudo isso que a sociedade ali escolheu, né? Lembrar. Não é qualquer coisa que vira patrimônio histórico. Tem alguém que ocupa alguma posição de poder, alguma coisa que escolheu. Olha, lembrem disso, né? Aí, a gente pode discutir o que a gente acredita que hoje em dia vale a pena ficar preservado na nossa memória social. Então, velho, não estou dizendo de mudar a história, estou dizendo o que a gente acha que vale a pena ganhar estátua, virar exemplo para os mais jovens, né? As estátuas desses caras, desses escravizadores, eles ganharam estátua num contexto de uma sociedade baseada na escravidão, baseada numa estrutura social do racismo, uma crença de uma superioridade branca e tudo mais. Hoje em dia, nós já superamos a escravidão, pelo menos, né, como um grande sistema de trabalho econômico mundial, embora ainda existam, né, muitas situações análogas à escravidão, e nós estamos tentando superar o racismo. E aí a gente pode escolher, então, o que é a memória que a gente quer construir hoje? É defendida, então, são valores de democracia, de justiça, de igualdade, de inclusão, de direitos humanos, de diversidade, né? E aí fica essa disputa dessa memória. Aí tem uma frase boa também, ó, só frasezinha para colocar a frase de efeito na redação, né? Do George Orwell, tá ligado, George Orwell? Já ouvi falar. Pois é, né? O cara lá do Revolução dos Bichos, 1984 e tudo mais. Ele vai dizer o seguinte: quem controla o passado, controla o presente. Por que ele está querendo dizer isso, né? Por que ele está dizendo que o jeito que a gente representa o passado e que a gente entende o passado influencia muito em como é que a gente age no presente. E quem tem o controle sobre isso tem um controle político muito importante sobre o presente. Parou para pensar nisso já? Pois é, né? Doido. Show de bola. E aí... Tá, mas aí, assim, por exemplo, nesse embalo, foi retirado de alguns serviços de streaming aí, o vento levou, né, exatamente por retratar essa questão, retratar uma situação, um contexto racista ali no filme e tal. Qual seria a diferença, então, por exemplo, de eu retirar um filme e eu derrubar uma estátua? Existe essa diferença ou não? Na minha opinião, existe. Qual que seria? Na tua opinião, meu chuchuzinho, qual a diferença? Existe porque é o seguinte, ó, quando a gente fala de uma estátua, é uma intenção de produzir um patrimônio histórico, que as pessoas olhem e respeitem aquilo como patrimônio histórico. É um símbolo escolhido pelo Estado, pela sociedade, para representar o que é importante do passado para ser representado. Mas não toda a sociedade que escolhe, né? Não é toda a sociedade que escolhe. Exatamente. E aí dá para discutir que grupos sociais se sentem representados nesses patrimônios. Antigamente a gente já sabe quem se sentia. Hoje quem é que se sente? Né? E aí... Eu acho que esse é o ponto. Exato. Mas quando a gente pensa num filme, um filme é um produto cultural. E aí muitos filmes agora, por exemplo, filmes da Disney, têm sido retirados as partes que tinham passagens que eram muito machistas ou muito abertamente também racistas. E, esses filmes estão sendo editados agora, isso aconteceu nos últimos anos, agora tem chamado bastante atenção também. Na minha opinião, eu acho que deveria se manter esses filmes, não sei, porque eu acho que daí é um produto cultural, sabe? É um negócio que foi produzido por aquela época e que tu pode entrar em contato e, inclusive, até aprender, né, com aquela diferença daquela época para nossa atual. Eles viram quase que um objeto de estudo. Eu quero ver como é que era, ter uma noção de como era o racismo, sei lá, nos Estados Unidos. Aí tu vai pegar os 12 anos de escravidão. Acho que a gente falou no outro vídeo, né? Sim. E assim, livros também, eu acho que é nesse contexto. Que é um pouco da onda. Desculpa, que é um pouco a onda do Laurentino Gomes quando ele tá falando do patrimônio histórico. Exatamente. E aí que tá. Nessa ideia, o grande lance é que a gente falou exemplos de situações fora do país, na Inglaterra. Aliás, até na Inglaterra eles lançaram, um grupo lá fez um mapa interativo tal, que é Tupely, eu tenho que ler em inglês, aí vou passar uma vergonha. Pode Tupely Racist.
que é derrube os racistas. E aí tu vai lá, no Google Maps mesmo, tem lá a marcação de todas as estátuas de pessoas, de pessoas que têm lá o passado vinculado ao racismo e tal, ao longo de toda a Grã-Bretanha. E aí já para dizer, quer ir lá, vai lá e pimba na gorduchinha. E a gente falou, né, da questão do Calston, a gente falou do Leopoldo II e tal, Europa, a gente falou ali dos Estados Unidos em alguns exemplos, mas no Brasil também. Essa discussão também chega no Brasil. A gente ainda não teve a derrubada de estátuas no Brasil, mas, por exemplo, assim, a gente tem estátuas em São Paulo do Borba Gato. Tá ligado quem foi o Borba Gato? Tô ligado. E isso... Como é que tu sabe? Claro que tô, falei que tô ligado. Borba Gato, né, foi um dos grandes bandeirantes do Brasil colonial. Né, o que eram esses bandeirantes? Né? Eram caras que ficaram famosos por liderarem grandes expedições adentrando o país, que durante muito tempo também foram considerados como os caras que desbravaram o interior do país. Né? A formação do Brasil deve aos bandeirantes. Né? Muitos dos livros mais tradicionais falavam sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, os bandeirantes também foram grandes promotores do genocídio das populações indígenas, promovendo a escravidão indígena, inclusive até mesmo de forma ilegal, numa época em que para a própria coroa portuguesa já era ilegal a escravidão indígena. Os caras faziam escravidão indígena ainda aqui, digamos assim, contra o que era a própria lei da época já. Sim. Né? Mas também eram contratados para desmantelar, para atacar e destruir completamente quilombos, né? Porque eram locais onde fugiam, né? Para se refugiar a população negra, né? E viver num sistema mais longe da escravidão que era praticada. Né? E aí a gente pode discutir essa memória dos bandeirantes, por exemplo, que tem nome de um monte de rua, de avenida, tem um monte de estátua, principalmente São Paulo. Perfeito. São Paulo é tomada por bandeirantes, né? Tem até rede de TV e rádio, né? Também. E não se restringe só ao Borba Gato, né? Eu estava lendo depois, pesquisando aqui para o vídeo, Salvador, né, que é a capital com a maior população negra do Brasil, tem lá, na parte central lá, a estátua do Joaquim Pereira Marinho, que foi um cara que fez fortuna com o tráfico de escravos. E tá lá. E eu acho que aí, isso no nosso país mostra muito assim que a gente, primeiro, a gente não dá muito valor para quem tá nessas estátuas, né? Quem tá ali, quem aparece. E a gente não dá valor para a história, porque, tipo, tem a estátua, tu nem lê a plaquinha que tá lá, se é que já não foi roubada a plaquinha de cobre, né? Mas enfim. E é inacreditável isso, né? Sim, mas só te liga, olha só, isso tem a ver com a própria noção que as pessoas têm também do que é patrimônio histórico, porque, tipo assim, por exemplo, no Brasil, o órgão que cuida disso é o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quando ele surgiu, o nome era ISFAM, Serviço do Patrimônio Histórico Nacional. Foi criado lá na época do Getúlio Vargas. E a ideia era o quê? A ideia era, tipo assim, escolher símbolos da história do Brasil para que as pessoas aprendam a respeitar e valorizar. Então, tipo, vamos construir lá uma estátua do Tiradentes, bonitona, que é para todo mundo... Que tinha escravos. Vamos assim, que é para tu olhar e respeitar. Tipo assim, olha, respeita, sabe que aquilo é um símbolo importante da história da nação. Hoje em dia, Chuchu, a moral do patrimônio histórico não é mais essa. Se tu perguntar pra galera que é especialista em patrimônio, isso foi se transformando já ali nos anos 70, anos 80. E hoje em dia, a moral não é escolher só um negócio que seja importante para essa memória oficial do governo. A ideia é que seja algo importante para identidade e para memória de grupos sociais que de fato deem valor para aquilo, sabe? Então, por exemplo, vai lá e pega a capoeira, e aí tu vai lá e transforma, né, num patrimônio cultural, porque é importante para uma população, certo? Então a moral do patrimônio hoje em dia não tem a ver com essa coisa tipo, olha, respeita de longe e tal, tem a ver com algo que de fato faça sentido para as pessoas. Se não faz sentido para as pessoas, não tem valor como patrimônio, tá ligado? Sim. Mas aí, olha só, para colaborar com a tua ideia quando tu trouxe o Borba Gato, e para concordar, eu acho, um pouco com o que tu falou lá com a citação do Laurentino Gomes, a gente tem o Paulo Garcês Martins, que tu não sabe quem é, mas eu te falo que é um historiador, que ele é o responsável pela curadoria do Museu Paulista, né? O museu que pertence à USP, né? Que é o maior museu histórico de São Paulo. E aí, quando perguntaram para ele sobre o que ele achava dessa história, né, da destruição das estátuas e tudo mais, falando sobre esse símbolo, sobre essas estátuas, ele disse o seguinte: são representações codificadas de pioneiros. Como assim representações codificadas?
que seguem, né, todo um código específico. Padrão. Um padrão, para representar essa ideia dos pioneiros, dessa galera, os primeiros, mais importantes, que vieram e deram o pontapé inicial para tudo. E essas obras, elas foram encomendadas, né, para ilustrar a construção do país, certo? Mas hoje elas são discutíveis do ponto de vista historiográfico, ou seja, né, análise do historiador, do ponto de vista ético, isso é certo, é errado, e do ponto de vista também memorial, ou seja, da memória que a gente quer construir para as próximas gerações, né? Aí, a gente pode perguntar, esses símbolos, eles fazem com que quanto por cento da população seja representada ou não, né? Tudo isso pode encaminhar a gente a pensar que é melhor destruir mesmo, mas a opinião do cara, aqui do Paulo Garcês, é de que não era destruir, que ele vai dizer que é mais importante usar essas estátuas como uma desculpa para puxar discussões, para puxar problematizações, tipo, vamos fazer uma aula então na frente desse monumento, vamos discutir por que ele surgiu, por que ele tá aí, porque quando tu destrói, tu meio que apaga isso, né, então tu exato. Perde uma oportunidade de aprendizado, né, de discutir aquilo. É um bom argumento, é um excelente argumento. Só que ao mesmo tempo também, não dá pra querer ficar conservando tudo e dizer, agora estão querendo apagar a história. Porque só te liga, a história tá sempre destruindo seus monumentos e tentando criar novas referências no lugar. Tu falou a questão dos Estados Unidos lá derrubando a estátua do Saddam Hussein. Na Revolução Francesa, os caras quiseram tirar tudo que era símbolo da monarquia que tinha antes, certo? Apagar tudo isso. Quando rolou, por exemplo, a Revolução Russa nos Estados Unidos, olha essa Revolução Russa nos Estados Unidos, nada a ver, né? A Revolução Russa, na Rússia, né? Revolução Socialista. A União Soviética também teve uma intenção de apagar todas as coisas da dinastia dos Romanov. E aí, quando acabou a União Soviética, os caras estavam lá derrubando estátua de Stalin, derrubando estátua de Lenin. Então é um processo contínuo. Isso sempre, desde que o mundo é mundo, a gente está destruindo esse nosso passado e tentando construir coisas novas, né? Vou falar uma coisinha e aí eu paro, tá? Uma coisinha bem rápida. É o seguinte, na Argentina, no governo da Cristina Kirchner, eles fizeram o seguinte, uma estátua lá em Buenos Aires, famosa, de Cristóvão Colombo. E aí o governo da Cristina Kirchner, né, decidiu fazer um evento para substituir a estátua do Cristóvão Colombo por a estátua de uma mulher indígena, certo? E aí isso tinha um simbolismo muito grande, né? Pô, tu tá trocando a memória do Colombo pela memória dos povos indígenas ali, né? Usando aquela mesma data e tal para fazer esse ato simbólico. Mas a gente pode refletir também o seguinte, ao mesmo tempo, o governo Cristina Kirchner foi quem promoveu aquilo. Então também é uma intenção política daquele governo dizer, olha, fomos nós que fizemos isso, claro. Nós vamos ficar para a história como quem fez esse ajuste de contas com o passado, digamos assim, né? Então, tão importante quanto o que é feito é quem está fazendo e por que está fazendo. Exato. Perfeito. E aí a gente pensa, liga com os protestos raciais, porque é a população negra que sofre todo esse histórico de violência e de opressão que no momento está derrubando essas estátuas como um ato político, simbólico de tentar se colocar, dizer que isso não é admissível e tudo mais. Era isso que eu queria falar. Não, falou perfeitamente, assim, ó, tu praticamente me convenceu, tem que derrubar mesmo. Agora vamos derrubar. Até assim, a gente falou antes de gravar o vídeo aqui, né, tava falando de das estátuas que a gente ia falar, e a gente não falou de um cara, do Cecil Rhodes, que também tava com a estátua sendo ameaçada a ser derrubada, tal, em Oxford, na Inglaterra, e esse carinha, esse jumento, né, do Cecil Rhodes, que é um que merece ter a estátua derrubada mesmo, eu acho, porque é um cara que basicamente foi um dos mentores do apartheid na África do Sul, né, então, enfim, brincadeiras à parte, né, mas, e aí, nessa lógica que tu falou do como é que é o nome do autor que tu citou ali por último? Não sei. Você fez o historiador aqui? É. Não, é o Paulo Garcês. Que stalinista? Garcês. Paulo Garcês Martins. É. Bom, tá lá, deixa a estátua do Rhodes lá, vai lá, e ó, é esse cara aqui, o cara que criou o apartheid, um regime de segregação e um troço absurdo que não deve mais ser, não pode ser repetido, né? Não, assim esperamos, tá? Mas enfim, chuchuzes,
Muita coisa falada, bons argumentos pró e contra a derrubada das stoutas, tá? E aí, imagina, caiu na tua redação, agora tu já tem aquela base argumentativa, aquele arcabouço de informações, e tu só vai ter que traduzir o que quiser, né? E pode largar o que quiser, né? E aí tu vai matar a pau, certo? E também, né, naquela discussão de bar ali, tu já pode dar o teu argumento também, tá bom? Um pouco mais de embasamento. Embasamento é tudo nessa vida, tá bom? Chuchuzes, daqui, deixo o meu beijo, aquele abraço, continua ligado aí no Atualizando. Alejo, finaliza aí pra nós. É isso aí, galera. Um beijão pra todo mundo, então. A gente se vê, possivelmente na semana que vem a gente já grava um novo vídeo, já temos algumas boas ideias aí, não vamos falar, né, mas aguardem aí que tem alguns novos temas bem importantes pra nós, certo? Beijão! Beijo! Tchau, tchau!